Nós, fotógrafos, lidamos com coisas que estão continuamente desaparecendo. E uma vez desaparecidas, não há mecanismo no mundo capaz de fazê-las voltar. Não podemos revelar ou copiar uma memória. São palavras do grande fotógrafo francês Cartier-Bresson. E entre essas coisas que estão desaparecendo, temos os lambe-lambes, aqueles fotógrafos das praças públicas que tentam justamente fixar os momentos importantes da vida em família. Além de popularizar a fotografia no Brasil, eles ajudaram pessoas no mundo inteiro a construir e a reconhecer a própria imagem. Esta é uma homenagem a eles. Abílio, qual é o valor histórico do trabalho desses profissionais? Olha, pelo título da exposição, né, a gente aqui considera o lambe-lambe como um guardião da memória e um cronista visual da sociedade. Porque esses profissionais, eles por vezes estão atuando há 50 anos em um mesmo espaço público. E através das lembranças desses profissionais e das imagens que eles produziram, a gente pode entender um pouquinho melhor tantas mudanças quanto as permanências nos micro-enredos da vida social cotidiana. Ou seja, a gente pode entender melhor mudanças de hábitos, costumes, tradições, formas de sociabilidade, padrões de gosto, comportamento, né? E mudanças arquitetônicas, urbanísticas na cidade e refletir sobre os diferentes usos, ocupações e apropriações do espaço público pelos grupos sociais. Aqui na exposição vocês fizeram questão de mostrar alguns originais de épocas diferentes. Por quê? Porque, na verdade, essa exposição, ela é uma grande homenagem, em primeiro lugar, aos fotógrafos lambe-lambes, né? E, em segundo lugar, para comemorar, para registrar esse primeiro ano do decreto municipal que transformou o lambe-lambe em patrimônio cultural carioca. Então, a gente achou que esse acervo seria uma grande homenagem a esses profissionais. No Brasil, ainda existem muitos lambe-lambes? Os lambe-lambes... Antes de você responder essa pergunta, eles gostam desse termo, lambe-lambe? Não. Em princípio, é um termo pejorativo para essa classe profissional. O termo oficial para eles, que inclusive na Fundação Parques e Jardins é utilizado, é fotógrafo de jardim. A máquina fotográfica que eles utilizam é denominada máquina de jardim. Não seria fotógrafo ambulante, nada O fotógrafo ambulante é um termo lá de fora, da Europa, quando eles surgiram, que tinha essa característica de ambulância, né? Eles ficavam nos espaços públicos e nem sempre no mesmo espaço físico. Mas aqui no Brasil, o termo oficial deles é fotógrafo de jardim. O lambe-lambe foi um apelido carinhoso, né? Que a população, e esse apelido, ele surgiu no Rio de Janeiro, né? E que hoje eles têm aceitado melhor serem chamados de lambe-lambes, porque a gente inclusive explica que é um termo carinhoso, né? Então não tem nada de sentido pejorativo. Eles resolveram assumir isso logo no título da exposição. Logo no título da exposição, mas a gente coloca com uma grafia com letra maiúscula, o lambe-lambe, para mostrar a dignidade dessa classe profissional, né? Você disse então que o lambe-lambe se tornou um patrimônio cultural e material carioca. Mas então, voltando àquela questão, no Brasil ainda existem muitos? Existem. Que lugares ainda você vê a presença forte dos lambe-lambes? Em princípio, quanto menor a cidade, mais chances de o lambe-lambe estar atuando. Por quê? Porque numa cidade menor, as concorrências, né, em relação ao serviço fotográfico é naturalmente menor. E nos grandes centros a tendência é eles desaparecerem. E hoje no município do Rio, a gente só tem 2 locais em que os lambe-lambes ainda atuam, que é no Largo Machado e no Jardim do Meia. Eles ainda fazem dinheiro ou estão ali mais para o convívio social? São pessoas, na maior parte das vezes, idosas, né? Hoje os lambe-lambes que atuam no município do Rio estão na faixa de 70 anos. Eles são aposentados autônomos e muitas vezes eles vão na praça mesmo para não ficar no sofá à toa, para conversar, porque ali é o espaço de sociabilidade deles. Inclusive, um fator que pode explicar a resistência deles até hoje é uma relação profundamente afetiva que eles têm com esse espaço público. Você disse que é uma profissão que é passada de geração em geração.
Sendo essa uma profissão em extinção, fica difícil acreditar que ela ainda é passada de pai para filho, né? Essa profissão, principalmente no Brasil, ela se caracterizou por uma forte tradição familiar. É passado de pai para filho, de irmão mais velho para irmão mais novo. E, na verdade, existe uma geração de fotógrafos lambi-lambis hoje que sabem o ofício, que estão na faixa de 20, 30 anos, mas que por hoje essa profissão não ser viável economicamente, eles estão hoje, às vezes, trabalhando como camelô, às vezes fotografando casamento, mas não querem voltar para a praça, né? Por que resgatar a profissão em si? A labuta, o diário, o ofício mesmo desses fotógrafos? Vocês têm essa intenção, né, final de tornar patrimônio nacional? Na verdade, a técnica, esse decreto, ele incide muito sobre um fazer e um saber, e que está hoje na mão desses últimos representantes, né, dos lambi-lambis. E, na verdade, a máquina fotográfica que eles usam, né, não é simplesmente uma máquina fotográfica, ela é, ao mesmo tempo, um laboratório de revelação. E acho que toda essa discussão a gente pode jogar, inclusive, para essa relação hoje da fotografia analógica e da fotografia digital, que não é muito diferente a discussão. Porque a pessoa não tem a técnica, você não precisa da técnica para poder revelar hoje no digital. E são saberes e fazeres que você não tem hoje registrados de uma maneira muito precisa, né, em livros, né? Então isso está na cabeça desses últimos profissionais e dessa geração nova que aprendeu o ofício, né? E esse saber, esse fazer, ele vai acabar com essas pessoas, né? E a intenção do decreto, basicamente, é que, na continuidade da atividade, essa nova geração volte para as praças e aí sim, esse saber, esse fazer vai ter a garantia de ser preservado. Essa exposição aqui teve como base a sua dissertação de mestrado. Como é que surgiu a ideia da dissertação? Bom, eu sou museólogo de formação. E o museólogo geralmente não aceita muito bem o fim das coisas, sabendo-se que tem coisas que realmente têm o seu tempo de duração. Na época eu estava escolhendo um tema e eu mapeei que na zona sul da cidade do Rio de Janeiro a gente tinha 4 fotógrafos ambulantes em atividade. E num período de 3 meses, 3 desses fotógrafos deixaram de trabalhar. Então eu achei que era um momento interessante de pesquisar sobre esses profissionais, que era uma profissão que praticamente é um pôr do sol que pode não amanhecer no dia seguinte. E isso te motivou? E essa foi a motivação para registrar uma história, uma memória que só estava na mão desses profissionais. E agora você teve a oportunidade de trazer isso um pouco para um público maior. Como é que foi montada essa exposição? O que você fez questão de incluir? Você fez questão de incluir até a técnica, né? Um pouco, desvendar um pouco o mistério dessa caixa preta que a gente acha que é bem misteriosa. Um dos espaços aqui da exposição, inclusive, ele aborda a cultura material relacionada a esse ofício, né? Mostrando as máquinas, os equipamentos e toda a parte que fica oculto do público, né? Que é o interior da máquina. E que é onde está o mini laboratório de revelação. Um outro espaço da exposição a gente colocou os fotógrafos contemporâneos que fotografaram os fotógrafos lambi-lambis. A gente também... Tem uma parte até sua, né? Você fez algumas fotos. Inclusive no trabalho de pesquisa eu fotografei, inclusive, para registrar a atividade desses profissionais. E não só brasileiros também, nessa parte dos fotógrafos contemporâneos. A gente fez um outro espaço para mostrar a dimensão internacional desse personagem. Ou seja, seriam uns fotógrafos ambulantes trabalhando ao redor do mundo. Hoje, eles só estão em atividade na América Latina, no continente africano, no Oriente Médio e na Ásia. Os países da Europa e da América do Norte, hoje, eles estão extintos, né? Aqui na América Latina, eles são chamados como mesmo? Olha, aqui minuteiros. 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 Eles fornecem as fotos em poucos minutos, né? Que é uma característica que sempre ajudou aos fotógrafos lambi-lambis, que no estúdio antigamente você demorava até 2 dias para conseguir a sua fotografia. E o lambi-lambi, ele propiciava a pessoa a ter a fotografia em 15 minutos.
A dificuldade que esses lambe-lambes de fora sofrem são as mesmas dos daqui? Provavelmente o contexto é o mesmo, né? E tudo o que atrapalha o lambe-lambe são as novas concorrências fotográficas, né? E hoje, com o mundo globalizado, quer dizer, você tem praticamente esse mesmo cenário, né? Eles ainda sobrevivem, ainda resistem nesses países, mas eles estão sofrendo muito com as novas concorrências. Mas em alguns países sofrem até problemas políticos, né? A gente tem aqui o caso, uma fotografia dos fotógrafos ambulantes do Afeganistão, que em 1996, com a ascensão do regime talibã, eles proibiram a atividade desses fotógrafos. E durante 6 anos eles não exerceram essa atividade, só retornando quando as tropas aliadas elas entraram no Afeganistão e garantiram a volta deles, né? Então aqui, se a gente pensa no fotógrafo lambe-lambe, o porquê do final dele, a gente acha explicações ou por concorrências tecnológicas ou por própria mudança no contexto sociocultural. No Afeganistão eles quase foram extintos por uma questão ideológica, religiosa e política, né?